Você já saiu de uma reunião com a sensação que exatamente aquilo que você precisava dizer não foi dito? Você se preparou, se ajustou, você sabia da importância de abordar determinado assunto e não disse. O mesmo pode acontecer com alguns amigos quando a gente precisa bater um papo mais sério ou numa situação familiar. Aquilo que a gente gostaria de dizer muitas vezes não é dito. E por que isso acontece? Eu acredito que eu tenho aqui algumas dicas e alguns direcionamentos para a gente pensar juntos nisso. Vamos lá? A Escola da Comunicação traz até você mais um assunto importante, um assunto para nós pensarmos juntos. Não tem uma regra que contribua para todas as situações assim, mas existe um fator que é muito importante. Quantas vezes a gente quer dizer algo e não diz? A gente se prepara para dizer e isso não é dito. O primeiro ponto que faz isso acontecer é porque a comunicação é muito dinâmica. Não adianta a gente pensar, estruturar um roteiro interno e esse roteiro vai estar em conexão com o outro. Então a gente pode preparar o roteiro, mas não o desfecho final do roteiro, porque é na interação com o outro que isso vai gerar continuidade. Então muitas vezes se a outra pessoa é um pouco mais enfática, mais incisiva com o assunto, a gente pode se retrair. E daí o fato é que a gente não está preparado devidamente para falar sobre isso e precisa de um preparo maior. Então, esse é um ponto fundamental. Muitas vezes, em todas as vezes a gente pode dizer, o roteiro ele vai acontecer de acordo com aquilo que é trocado na dinâmica comunicativa. Então não tem como a gente preparar um script e seguir esse script. A interação do outro ela é fundamental para que a gente possa direcionar uma conversa e aí inserir um assunto. Mas como a gente pode fazer isso? Muitas vezes a gente precisa pedir para inserir esse assunto de uma maneira elegante. A gente pode pedir até, olha, eu gostaria muito de falar sobre tal assunto, ainda que seja delicado, mas é um assunto importante para essa condução, para esse momento. A gente pede licença para falar de assuntos que muitas vezes são evitados pelo outro e aí a gente acaba evitando também, mas a gente não pode ser vítima de não falar aquilo que para nós é tão importante que seja falado, tão importante que siga adiante. E um fator muito importante também, que muitas vezes isso não acontece, isso acaba se perdendo, é porque nós temos claro, só no pensamento, aquilo que nós gostaríamos de dizer. Eu quero falar isso, eu quero dizer isso, e eu vou falar isso em tal momento, mas a gente não transforma isso em palavras, que é um dos aspectos que eu venho batendo bastante aqui na Escola da Comunicação. Se a gente quer dizer algo importante, a gente tem que treinar isso em palavras. Forma de comunicação, que a gente tem vários vídeos aqui na Escola da Comunicação, e como eu quero abordar esse conteúdo. Se na hora H eu fiz tudo isso e ainda assim não consegui levar meu conteúdo adiante, é hora de pensar no quanto esse conteúdo de fato é importante para o grupo que você está atuando, ou se é um conteúdo que tem sido importante só para você. Ainda que ele seja importante só para você e você queira colocá-lo, vale reorganizar, treinar, observar como você vai abordar esse assunto e lembrar, nenhuma marca impositiva gera empatia. Leve o seu conteúdo, mas leve o seu conteúdo dessa maneira, criando um espaço para ele. Peça licença. Num dos treinamentos que eu já tive a oportunidade de fazer em relação a abordagens de conteúdo e de colocar palavras ou colocar assuntos, tem um momento muito interessante que eu peço para que metade da equipe fique fora da sala e metade fica dentro da sala. E para essa metade que fica dentro da sala, eu peço para que eles se ajustem em pequenos grupos de conversa e que eles não deixem quem está fora entrar na conversa se a pessoa não pedir com licença. E para quem está fora da sala, é pedido para que eles tentem entrar em alguma conversa. Só essa ordem é dada. Bom, eu não vou mais poder fazer essa brincadeira nos treinamentos, né, porque eu estou deixando o público aqui, mas é que é muito interessante. Uma vez, nas grandes oportunidades muito interessantes na vida que eu tive de poder fazer treinamentos, apenas uma vez uma pessoa pediu com licença para entrar num grupo. Habitualmente a gente tenta entrar nas conversas, a gente chega na conversa, a gente chega com o nosso assunto abordando num impacto muito direcionado. Se a gente pede licença para abordar um assunto ou a gente pede licença para entrar,
habitualmente nós somos muito bem recebidos. Fica aí esse questionamento para a gente. Se existe algo importante para eu falar, a responsabilidade é minha. Não adianta esperar da conduta do outro. Eu preciso elaborar e a partir da elaboração, geralmente, isso sai melhor. Tudo na vida é atenção. Assim como tem nosso vídeo aí. A vida acontece onde a gente coloca atenção. Vamos colocar atenção nos nossos assuntos para fazer com que eles cheguem bem chegados nas pessoas. Obrigada, partilha se você gostou, fica aqui com a gente, pede novas abordagens. Tem sido um prazer partilhar esses momentos com você. Deu para perceber que eu estou pingando?